Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! As Leis Morais segundo Kardec, 11 de 11. Na terceira parte de sua obra fundamental, O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, inspirado pelas entidades superiores que supervisionaram seu trabalho, elabora uma longa e substanciosa exposição da lei divina ou natural, e a subdivide em 10 capítulos, assim denominados: Lei de Adoração, Lei do Trabalho, Lei de Reprodução, Lei de Conservação, Lei de Destruição, Lei de Sociedade, Lei do Progresso, Lei de Igualdade, Lei de Liberdade e Lei de Justiça, Amor e Caridade. Nesta série de 11 vídeos, vamos condensar o que há de essencial nessas leis, procurando facilitar seu entendimento e assimilação pelos nossos irmãos internautas. Dito isto, vamos à última subdivisão, intitulada Lei de Justiça, Amor e Caridade. Kardec pergunta e as entidades superiores respondem. Pergunta: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Resposta: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus pôs o sentimento de justiça no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, encontrais noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Pergunta: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Resposta: é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um ponto de vista falso. Pergunta: como se pode definir a justiça? Resposta: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Pergunta: qual a base da justiça segundo a lei natural? Resposta: disse o Cristo que cada um deseja ao próximo o que deseja para si mesmo. Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante, trate o homem de saber como gostaria que com ele procedessem nas mesmas circunstâncias. Deus não podia lhe haver dado um guia mais seguro do que a própria consciência. Comentário de Kardec. De fato, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que desejaria para si mesmo, e não em querer para si o que desejaria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, deixe que cada um,
tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Pergunta: pelo fato de viver em sociedade, o homem tem obrigações especiais para com seus semelhantes? Resposta: sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos do próximo. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Pelo fato de a maioria dos homens não praticar a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social, assim como dá direitos, também impõe deveres recíprocos. Pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Resposta: esse seria o homem verdadeiramente justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: é o direito de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do próximo, nem de lhe comprometer a existência corporal. Pergunta: o direito de viver dá ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Resposta: sim, mas ele deve fazer isso em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como um egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo dessa previdência. Pergunta: é natural o desejo de possuir bens materiais? Resposta: sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Pergunta: não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir bens, uma vez que aquele que tem do que viver não é pesado a ninguém? Resposta: há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta bens por meio de um trabalho honesto, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Pergunta: qual o caráter da legítima propriedade? Resposta: só pode ser considerada propriedade legítima aquela que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Pergunta: não há homens que se veem condenados a mendigar por sua própria culpa? Resposta: sem dúvida. Mas, se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Pergunta: há pais que têm filhos que lhes causam desgostos. Esses pais não são desculpáveis pelo fato de não dispensarem a esses filhos ingratos a mesma ternura que lhes dispensaria se fossem bons filhos? Resposta: não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem.
Além disso, esses desgostos resultam muitas vezes dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos adquirissem desde o berço. Pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Resposta: a verdadeira caridade significa benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Pergunta: Jesus mandou que amássemos até mesmo os nossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não será proveniente de uma falta de simpatia entre os espíritos? Resposta: é certo que ninguém pode devotar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado, mas também não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar suas faltas e lhes retribuir o mal com o bem. A pessoa que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que, se procura tomar vingança, se coloca muito abaixo deles. Pergunta: como devemos entender a verdadeira caridade? Resposta: o homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do necessitado sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira pela qual é praticado. Tem duplo valor um serviço prestado com delicadeza. Se for praticado com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito do benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que der a vossa mão direita. Por essa forma, o Cristo vos ensinou a não manchardes a caridade com o orgulho. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse necessitado real é que o homem verdadeiramente caridoso sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que às vezes fazeis com frieza de coração, mas praticai a caridade que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de desprezardes a ignorância e o vício, dai instruções ao ignorante e moralizai o viciado. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede brandos e benevolentes para com todos os seres mais ínfimos da criação, e tereis assim obedecido à lei de Deus. A lei de justiça, amor e caridade 11. Caros amigos internautas, com este tópico encerramos nosso estudo sobre as leis morais segundo Allan Kardec. E como, segundo o apóstolo Paulo, das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, a caridade é a maior? Vamos encerrar esta série com um belíssimo poema de Casimiro Cunha, constante do livro Caridade, publicado pela editora Ide.
diz nesse poema o grande poeta fluminense pela psicografia de Chico Xavier. Afirmas que o mundo é mar, de abismos, trevas e escolhos? Conserva, por isso mesmo, a caridade nos olhos. Suplicas esquecimento da mágoa em que tens vivido? Guarda cautela, aplicando a caridade no ouvido. Desejas larga distância da fala maldosa e oca? Cultua, quanto puderes, a caridade na boca. Pretendes largar de todo tristezas e laços vãos? Cultiva, além do dever, a caridade nas mãos. Queres que os outros te vejam, coração nobre quanto és? Atende em questões de rumo a caridade nos pés. Sonhas banir da família rixa, contenda, pesar? Inicia praticando a caridade no lar. Ensinas beneficência ante a penúria indefesa, mas não ouvides pregar a caridade na mesa. Exiges a estima alheia que os empeços atenua, emprega constantemente a caridade na rua. Se indagássemos ao Cristo como achar felicidade, Jesus por certo diria: caridade, caridade. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.